Sabe, quando a gente se pergunta por que os animais agem de certa forma, a resposta quase nunca é simples. Hoje, a gente vai investigar exatamente isso, usando um bichinho bem pequeno para entender uma ideia gigante. Vamos ver que para entender de verdade o comportamento, precisamos fazer a pergunta por quê de duas maneiras completamente diferentes. Olha só que bonitinho! Este aqui é o arganaz do campo. E ele é bem diferente da maioria dos mamíferos, viu? Especialmente quando o assunto é a vida amorosa. É que essa vida amorosa dele é peculiar, porque o arganaz do campo costuma ser monogâmico. Ele forma um par e fica com ele, sabe, para a vida toda. E isso, claro, levanta uma pergunta super intrigante. Então, para começar nossa investigação, vamos pelo caminho mais direto. Qual é a resposta biológica, a causa imediata para essa fidelidade toda do arganaz? E é um quebra-cabeça mesmo. Porque se a gente parar para pensar, a maioria dos mamíferos não é assim. Então, para tentar resolver esse mistério, a primeira coisa que os cientistas fizeram foi olhar lá dentro, direto no cérebro do arganaz, em busca de alguma pista. Ok, vamos mergulhar fundo nesse primeiro nível de explicação. É o que a ciência chama de causa proximal. Causas proximais. O que é isso? Bom, pensa nelas como os gatilhos, sabe? Os mecanismos que estão ali, na hora, controlando o comportamento. A gente está falando de genética, de hormônios, de circuitos cerebrais. É basicamente um manual de instruções que explica como a máquina biológica funciona. E os pesquisadores acharam algo. Eles descobriram uma regiãozinha bem específica no cérebro chamada páleo-ventral. E essa área, ela é lotada de uns receptores especiais de proteína. E aí que a mágica acontece. Durante o acasalamento, um hormônio chamado vasopressina é liberado. Ele inunda esses receptores e, bom, ativa um circuito de recompensa no cérebro. É como se o cérebro dissesse: "Uau, isso é bom. Ficar com essa parceira é ótimo." Isso cria um vínculo super forte. E para provar isso, olha que experimento genial. Os cientistas deram um boost num único gene, o AVPR1A, que é o responsável por construir esses receptores. O resultado: os machos com mais receptores mostraram uma preferência muito, mas muito maior pela parceira original. O vínculo ficou ainda mais forte. Então, parece que a gente matou a charada, né? A história fecha direitinho. Tem um gene que leva mais receptores que interagem com o hormônio e pronto, temos um comportamento, uma explicação biológica super elegante. Só que essa é só uma parte da história, porque saber como a máquina funciona não diz nada sobre por que ela foi construída para funcionar desse jeito. E é aí que entra o segundo tipo de porquê. Para responder essa pergunta mais profunda, a gente precisa olhar a coisa por um ângulo evolutivo. E para encontrar essa resposta, a gente precisa olhar para o que são chamadas de causas distais. Pensa assim, se a causa proximal explica como a máquina funciona, a distal explica por que ela evoluiu para ser assim em primeiro lugar. Vamos agora montar a outra metade desse quebra-cabeça. Qual foi a razão evolutiva por trás de toda essa fidelidade do arganaz? Exato. Saber sobre o gene e o hormônio é fascinante, mas não explica por que, lá no passado, foi uma vantagem para um arganaz ser monogâmico. Qual foi o benefício em termos de sobrevivência e reprodução para os ancestrais dos arganazes de hoje? A principal hipótese que os cientistas têm é a da guarda de parceira. Imagina só o cenário, milhares de anos atrás. As fêmeas eram raras, difíceis de encontrar. Para um macho, qual era a melhor estratégia? Abandonar a parceira e arriscar não achar mais nenhuma? Ou ficar por perto, protegendo-a de outros machos? Ficar garantia que os filhotes eram dele, e isso, evolutivamente, é o que vale. E o mais fascinante é que isso pode ter sido uma espécie de corrida armamentista evolutiva. Olha que loucura! Uma estratégia levava a uma contra-estratégia que levava a outra, num ciclo que, ao longo de milhares de gerações, acabou levando à monogamia que a gente vê hoje. É uma dança evolutiva complexa. Agora sim, para entender de verdade por que o arganaz do campo é como é, a gente precisa juntar as duas peças do quebra-cabeça. Então, percebe? O como, proximal, e o porquê, distal, não são respostas que competem entre si. Pelo contrário, elas se complementam. Juntas, elas nos dão uma visão completa, quase em 4 dimensões, do comportamento. E essa forma tão poderosa de entender o comportamento, bom, claro que ela tem suas raízes no trabalho de ninguém menos que Charles Darwin e sua ideia genial da seleção natural.
É uma ferramenta incrível que nos ajuda a dar sentido a todo o reino animal. E aí, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Se essa forma de pensar em como e porquê explica tão bem o comportamento de um arganaz, o que será que ela poderia explicar sobre nós mesmos?